Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de uma galera jovem, presta atenção, que passou mal na escola depois de ter feito o quê? Brincar com o tabuleiro Ouija. E eu vou falar um pouco sobre esse tabuleiro, até onde é lenda e até onde é verdade. E você acredita na tabuleira Ouija ou você acha que é apenas mais uma lenda urbana? Vamos falar sobre isso? Bora pro vídeo! You should see me in a crowd. I'm gonna lose nothing to watch me make them bow. E sejam todos bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira, e nós vamos falar deste tabuleiro Ouija. 28 estudantes são socorridos após jogo com o tabuleiro Ouija na Colômbia. Uma brincadeira com o tabuleiro terminou com o socorro de 28 alunos de uma escola municipal em Galeras, na Colômbia. Nós vamos ver como que isso aconteceu. Os estudantes tiveram crises de ansiedade, imediatamente tem crises de ansiedade, desmaios e outros sintomas. De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, pais e moradores da cidade disseram que eles estavam brincando de tentar se comunicar com os mortos. Essa brincadeira é muito comum nas escolas aqui no Brasil, nós vamos chegar nessa parte também. As idades dos participantes não foram divulgados, né? No Brasil, a brincadeira é adaptada sem tabuleira, popularmente chamada de jogo do copo ou jogo do compasso. Quem nunca fez? Eu mesma já fiz muito isso na escola, brincadeira do compasso, brincadeira do copo, mas nunca aconteceu nada a sério, nada mesmo. Até eu acho que é porque eu não acreditava muito nisso, não. A escola disse que não foi bem assim. Comunicado, o diretor da instituição, Hugo Torres, disse que membros da comunidade estavam espalhando boatos sem fundamento e ajudando a criar a histeria. Além de não ajudarem a resolver a situação, criaram confusão e um ambiente adverso para o nosso trabalho. Estamos aguardando a avaliação médica para criar conclusões e pedimos que evitem fazer julgamentos inapropriados. Bom, vamos ver então, né, do que se trata, né? Até porque que essas crianças passaram mal então. O tabuleiro Ouija promete comunicação com espíritos. Essa brincadeira é popular desde o século XIX. Consiste em uma superfície plana com letras, números ou palavras. Os participantes colocam os dedos sobre o indicador com o copo ou outro objeto que se move para responder às perguntas. Agora, qual é o ponto de vista científico disso? Vamos ver dos dois lados, tá? Não se preocupe. Cientistas, porém, apontam que é mais provável que sejam os próprios participantes que mexam esses objetos inconscientemente ou inconscientemente. A pessoa fica tão naquela neura ou naquela ansiedade que ela fecha os olhos e começa a mover, né, o copo, né, como... Enfim, em razão de ter sido um espírito e não ela mesma a pessoa, e a pessoa pode acreditar que foi mesmo um espírito, o que pode ser verdade, sim, a pessoa ela pode acabar criando a sua própria realidade, né? Mas e quanto a essas crianças que passaram mal, né? Os médicos disseram que os jovens tiveram uma intoxicação alimentar. Bom, intoxicação alimentar não tem nada a ver com histeria coletiva, porque se foi uma questão de histeria coletiva, por que eles passaram mal do estômago, né? Então, não bate, né? O diretor fala uma coisa, os jovens falam outra e os médicos falam outra coisa. Então, assim, se foi uma questão de infecção intestinal generalizada, gente, 28 jovens, então é quem? A escola, né? A escola que está servindo comida estragada. Então aí é outra coisa que tem que ser investigada muito mais a fundo do que a brincadeira do copo ou da Ouija, né? A ciência explica que essas brincadeiras que falam com o espírito, tábua de Ouija, brincadeira com o copo, ele funciona com um efeito ideomotor, né? Imagina que você
pega lá vamos supor, esse objeto aqui, e aí você mentaliza alguma coisa, e a sua mente é que acaba impulsionando o objeto para cima, para baixo, esquerda, direita, enfim, né, segundo o que a ciência diz. Por isso que para a ciência a explicação para as possíveis respostas está longe de ser um espírito tentando se comunicar. Quem move o compasso, o copo ou qualquer outro indicador, na verdade é o efeito ideomotor. Como que o objeto então se move? O naturalista William Benjamin Carpenter foi quem falou pela primeira vez sobre o efeito ideomotor em 1852. Segundo ele, nosso corpo, quando sugestionado, pode fazer movimentos involuntários e inconscientes. Então, eles estão aqui sugestivamente sugestionado, né? E acaba movimentando, às vezes sem perceber. Então, muitas das vezes é inconsciente, né? O termo vem da junção de ideo, que é ideia ou representação mental, e motor, que significa ação muscular. Sendo assim, quando colocamos o dedo indicador sobre o copo e aí ele começa a se mover ou sobre qualquer objeto, por exemplo, quem o direciona somos nós mesmos, mesmo sem saber. E de acordo com alguns estudos, o efeito ideomotor é maximizado quando você passa a ter certeza que não é o responsável pelo movimento. É por isso que brincar disso em grupo é muito mais emocionante e a molecada costuma mesmo ficar com medo e sair correndo. Para quem entende do assunto, o que mais assusta nos tabuleiros não são nem os fantasmas, né? Mas a capacidade de nosso cérebro de nos enganar a todo momento. Então a gente passa a acreditar naquilo que vê. A gente acaba criando mesmo a própria realidade. A nossa mente ela é tão poderosa que é capaz até de criar uma ilusão coletiva. Isso seria histeria coletiva, né? E é por isso que todos na mesma sala conseguem ver a mesma coisa. Isso é impressionante. Se todos conseguem ver a mesma coisa de uma mente que todo mundo criou, o cérebro não tem um esquema fixo de funcionamento. A mesma célula que participa do movimento participa também do pensamento. Tem um exemplo que é o ato de tocar na tela de um celular, né, ou de um tablet. Antes de fazer esse movimento, o seu cérebro já esquematizou tudo o que vai acontecer. Explica Arthur Norton Shelp, neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp, da Universidade Estadual Paulista. Então quando você encosta o dedo aqui, o teu cérebro já, antes disso, já esquematizou o que você vai fazer com a tela, né? Então você toca, seu cérebro já planejou antes. Para ele, nesse tipo de jogo, o cérebro passa a definir qual vai ser a estratégia futura, ou seja, a resposta ao tabuleiro, levando em conta o ambiente em que pessoas estão e suas vivências, e nós mesmos executamos essa estratégia. Gisele Calha, ela é neuropsicóloga da Divisão de Neurocirurgia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, acrescenta que a capacidade do cérebro de criar outras realidades também pode contribuir para a ilusão de que são espíritos que falam. Então não são espíritos que falam no tabuleiro. Quem acredita no poder do copo, do compasso, da tábua, de revelar o que os mortos têm a dizer, tem como argumento que espíritos podem influenciar os tais movimentos. E esses movimentos são involuntários, né? E que, na verdade, esses movimentos involuntários são feitos pelo próprio participante. Vamos falar, então, um pouco de como que surgiu essa ideia do tabuleiro, né? As primeiras versões da tábua da Ouija foi uma brincadeira do que é hoje o copo, a brincadeira do copo, do compasso. Eles começaram a surgir na Europa há 1600 anos, apesar de ter uma variante dela ter sido encontrada em documentos históricos na China em 1100 depois de Cristo. Ninguém sabe ao certo o que significa o nome Ouija ou como surgiu. Se você souber, por favor, coloca aí nos comentários que eu vou fixar seu comentário, falou?
pode ajudar em nosso canal. Pelo Ocidente, ela ficou famosa entre os anos 1890 e 1900. A patente do jogo foi dada a Elias J. Bond, James Bond, em 1891, mas foi o empresário William Ford que fabricou milhares de peças nos Estados Unidos, apostou no marketing e popularizou o tabuleiro. Gente, as pessoas compravam mesmo como fosse um brinquedo. A tabuleira Ouija passou a ser conhecida por sua capacidade de responder a qualquer pergunta. Resultado, a empresa lucrou mais de $1 milhão com o produto. Imagine você oferecer um produto que responde qualquer pergunta que você tenha. Então, até o tabuleiro vai lá e responde. Então, lógico que vendeu muito, ficaram milionários, né? Há também várias outras histórias envolvendo supostas possessões demoníacas ou de espíritos mal ocorridas durante o uso do tabuleiro. Um prato cheio para a cultura pop, né? Ou seja, as lendas urbanas, que já produziu muitos livros e filmes de terror baseados nesse tabuleiro, né? E é justamente este contraponto dos cientistas. Eles estão dizendo que isso é o efeito ideomotor, que é tão intrigante que há vários outros estudos que usam esse fenômeno para explicar questões da natureza humana. Por exemplo, no início da década passada, por exemplo, pesquisadores da University of British Columbia, no Canadá, não Colômbia, gente, desculpa, lá no Canadá, usaram o princípio de funcionamento da tábua Ouija para testar a inteligência humana. No experimento, alguns indivíduos utilizam a tábua de Ouija para responder algumas perguntas que nada tem a ver com o mundo dos mortos. Segundo Doc Duncan, um dos pesquisadores do projeto, a maioria das pessoas consegue responder corretamente 2 de cada 3 perguntas feitas quando estão no tabuleiro. Olha que interessante. Se perguntarmos aleatoriamente qual é a capital do Camboja, eles podem dizer que não têm nenhuma ideia. Mas quando fazemos a mesma pergunta e os jogadores utilizam a tábua para a resposta, eles podem acessar esse conhecimento de maneira inconsciente e encontrar a resposta que está escondida. Gente, por que eu não vou fazer prova então com o Ouija? Quer dizer que eu tenho a resposta para todas as perguntas no meu cérebro e só não sei como acessá-las. Então ele encontra a resposta que já existia no cérebro dele, de onde fica a capital, pelo tabuleiro Ouija. Olha só, semana. Pra que estudar, gente? A gente lê o texto uma vez só, a gente pega. Veja bem, você lê o que você estudou, em algum lugar no seu cérebro está, você só não consegue acessar. Daí você leva o tabuleiro Ouija pra prova. Eu vou comprar agora, se eu comprar essa passada, gente. Eu preciso dessa tábua para fazer as provas, gente, porque não é possível. Eu tenho conhecimento, só não consigo acessar no meu cérebro. Bom, gente, me diz aí o que você acredita que a ciência respondeu tudo, sanou as respostas, acabou? É isso mesmo? Não existe nada de tabuleiro Ouija ou ela de fato existe? Porém, a minha pergunta é, se as crianças dessa escola lá na Colômbia passaram mal de intoxicação alimentar, quem tem que responder por isso é a escola e nada tem a ver com o tabuleiro Ouija. A questão é que sim, eu acredito no tabuleiro Ouija. Eu vou explicar por quê. De fato, existe sim a possibilidade das pessoas estarem ideomotorizadas, né, idealizadas em mexer com o tabuleiro e de fato ser o próprio cérebro da pessoa em coletividade a responder, né, ao processo, né? Tanto que é possível você co-criar, né, tudo, a sua realidade, a sua mente ela é poderosa, então você pode sim criar até mesmo uma situação de histeria coletiva. Porém, isto não significa que as possessões demoníacas através desse tabuleiro nunca tenham acontecido. Até porque foram muitos relatos, gente. Existem, assim, eu já vi algumas histórias, eu já li alguns livros e realmente tem muita história aí. E como vocês viram que há mais de 1.100 anos lá na China já praticavam esse tipo de coisa. Enfim, comunicar-se com os mortos
está intrínseco, ou palavra difícil, intrínseco à humanidade. Desde que a humanidade existe, a humanidade procura meios de se comunicar com os mortos. E eu acredito que, de certa forma, eles conseguem. De um jeito ou de outro é possível, sim. Mas não quer dizer que todo mundo consiga, né? Até porque existe também um outro porém. Quando você tenta se comunicar com o mundo dos mortos, você abre portais. E quando você abre esses portais, qualquer entidade pode entrar, né? Seja boa, seja má, e você não tem essa noção. Então você não sabe se proteger espiritualmente. Abre lá a mesa de Ouija, abre a brincadeira do copo, do compasso, e muita coisa pode dar ruim. Então, não faça, tá? Pelo sim, pelo não. Eu falei brincando a questão da prova, tá? Não vai levar a sério. Olha. Então, assim, pelo sim, pelo não, você que é jovem, principalmente que é jovem, na escola, isso é muito comum, não vou negar. No meu tempo de escola, eu também fazia. Só que no meu tempo de escola era bem bobinho, nunca vi nada, nunca aconteceu nada. Ouvia histórias do tipo, a fulana teve que fazer isso todo dia meia-noite, porque senão ela ia morrer. Muitas histórias, muitas eram mesmo lenda urbana. Mas é uma coisa assim, melhor não mexer. Falou? Melhor deixar lá quieto. Sabe aquele ditado, curiosidade matou o gato? Melhor não, tá? E é isso. Estimo melhoras aos jovens lá da Colômbia, que seja esclarecido, porque tem que ter uma investigação. Afinal de contas, muitas crianças passaram mal e os médicos disseram que foi intoxicação alimentar, então tem que ser investigado, né? É um mínimo. Falou? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Diz pra mim, principalmente se você já leu, se você pratica, se você não pratica, se você não gosta, se você gosta. Se você pratica e você tem conselhos de como se proteger, né, desse portal. Você vai abrir um portal aí, é ferrado, não é mesmo? Olha, eu vi um negócio ali se mexendo, fiquei até com medo, mas na verdade era o ventilador. Falou? Um beijo, pessoal. Tchau.